Primero, me gustaría mucho de agradecer la invitación. Siempre que viajo y voy a encontros como estos, pienso que más recibo do que dono. Aprendo mucho más do que eventualmente puedo hablar. En ese sentido, agradezco a nuestro querido Carlos y agradeciendo a él, a todas las autoridades acá presentes, a Ana María, que me ha recorrido o dia todo, me ha aguentado o dia todo, e ao jovem Fabián, que me ajudou a poner essas imagens aqui, porque eu aún vengo acá como um arquiteto como chamávamos em meus tempos, um arquiteto de prancheta. O que vou trazer a vosotros a ensinar e a viver essa arquitetura na dimensão que me pareceu melhor. E quando eu comecei a fazer isto, hasta pelo eu tinha, não era assim, careca, e tinha um pelo grande, e fui perdendo ao longo do caminho e ganhando outras condições. E por isso agradeço muito esta oportunidade novamente, principalmente de estar acá em América, que é um sítio maravilhoso, uma experiência, digamos assim, civilizatória, muito recente, apenas 500 anos, e que tem tudo por ser. Uma América que, como esta imagem eu tento dizer, já foi aquilo que chamávamos de Pangeia, onde a África, a América, estávamos todos juntos. E agora nos separamos de uma maneira tão cruel, e nos olvidando que fomos capazes de construir civilizações maravilhosas ao longo de todo este período. Vou falar de algumas inquietações que para mim são fundamentais para entender, afinal, qual é a finalidade de nosso ofício como arquitetos. Não tenho nenhuma pretensão de falar verdades e muito menos de fazer grandes explicações. Pero de toda maneira me gostaria muito de falar com todos e abrir uma charla ao final, para podermos de alguma maneira aprendermos todos juntos. Um país, uma civilização que ha hecho questões como esta, ou como aquela que hoje, gentilmente, Ana me levou para visitar, que eu desconhecia, só havia uma notícia de um historiador peruano que foi visitar nossa escola em São Paulo, acerca de las tumbas reales e acerca de la casa del Senhor Sipan. Quando vejo aquilo, eu tenho certeza absoluta de que as inovações do mundo contemporâneo, eu sou filho de italiano, tenho muita dificuldade de falar parado, preciso me movimentar, senão não falo. Eu estou convencido, quando vejo o que he visto hoje por la manhã naquele museu, de que as inovações contemporâneas são tão permanentes e tão fortes que a única certeza que tenho é que todas as manhãs, após ver aquilo que vi hoje, é que acordo mais ignorante e mais frágil. É a única certeza, porque vejo que nada sei, que praticamente nada sei, e de um país vizinho e irmão como este. Isto vamos falar um pouco mais para frente também. Pero esta reflexão inicial me gostaria de fazer com todos. Os horrores da colonização nos levaram a pensar que era possível viver sem memórias. E eu estou cada vez mais pensando que as memórias são os elementos fundamentais de nossa vida e capazes de construir nossos projetos. E a colonização foi tão cruel, como sempre é, que creio que agora o que estamos vivendo é o momento decisivo da revisão deste colonialismo. Em minha opinião, as crises que estamos vivendo na Europa, em todo o mundo, principalmente na Europa, é que eles não sabem o que fazer sem serem colonizadores. E por isso está um pouco perdido. A crise não é econômica, em minha opinião. A crise é de identidade. Porque venimos ao longo deste processo construindo cidades cada vez mais
em confronto com a natureza. Esta é a cidade que eu vivo, tem solamente na cidade 12 milhões de habitantes e em seu entorno mais de 20. Espero que mi charla de hoje tenha para vosotros a força da esperança, que seja uma convocação, principalmente para os alunos. Eu pido permissão aos arquitetos presentes, pero vou me dedicar muito a vosotros, jovens arquitetos futuros. Que seja uma convocação de esperança para vosotros. É possível cambiar as cidades, é sim possível. Precisa haver competência e vontade política e vontade social. Esta ideia da convocação vem de uma frase de um grande historiador, alcalde de uma cidade como Roma, Argan, Júlio Carlo Argan, conhecido de todos, quando ele diz assim: o plano de um dibujo não é uma ação futura, mas é agir, atuar no presente segundo um projeto, mas atuar no presente. Portanto, vosotros tenéis de atuar no presente, segundo um projeto, seguindo um projeto, pero no presente, para não construirmos cidades mais como esta, onde eu vivo, absolutamente caótica e que todos não sabem bem o que fazer. É uma maravilha sobre o aspecto da própria contradição, pero muito difícil. E vou me permitir, se vosotros me dão a condição, eu dividi me fala em 4 tópicos: homem e natureza, e mais 3. Dificilmente vosotros vão me ver trazer projetos de meu despacho, que há 30 anos lo hago. Eu creio que mostrar projetos, na maioria das vezes, solo por lo projeto, serve solo para o ego do arquiteto e nada mais. E nós outros, por natureza, temos um ego maior que nossa sombra, naturalmente. Nos achamos muito importantes. Então, eu queria abordar 4 inquietações, 4 aforismos com vosotros. O primeiro é o homem e natureza, a relação entre nós outros e a natureza, que é a clave, em minha opinião, central de nosso ofício, principalmente no mundo contemporâneo. E para isto vou fazer uma primeira provocação, passando uma película para vosotros. Não vou falar nada da película, cada um haga a interpretação que queira, demora só 2 minutos. My name's Ian Fraser, and I've written a piece about Theo Johnson, who is a Dutch artist who makes creatures that walk, kinetic sculptures, which he calls Strandbeest. Another 10 steps. 1, 2, 3. Strandbeest in Dutch means beach animal. Theo has worked in a number of different forms, but in 1990 he began making sculptures out of PVC pipe, plastic pipe. Sculptures whose purpose was to walk on the beach and throw sand up onto the Dutch dunes in order to help preserve them from the rising sea. This is a project that he's worked on exclusively since then, for 21 years. He is a Dutch artist. That's a very strong tradition that a visual artist has to work with and against sometimes. They always photographed on the beach, and the photographs always use the clouds and the sky and the North Sea. And so he's in the tradition, I think, of Dutch landscape in a kind of complicated modern way. He manages to make things that look so close to being alive that you almost can't believe that they are. It's just like witchcraft.
senhor, todos esses animalitos que ele hace, se movimentam com vento e energia eólica e hidráulica através da reciclagem de materiais que ele encontra na basura. Depois falamos sobre isto. Eu sempre costumo dizer que um bom professor é também um bom contador de histórias. Eu vou começar contando uma breve história. Dizem que o grande escritor argentino, eu posso vir aqui? Borges, quando Borges chegou por primeira vez na pirâmide do Egito, no deserto, dizem que a uns 200, 300 metros da pirâmide, destas pirâmides aqui que vemos acá, ele se agarrado assim e recolheu um punhado de arena do solo. E o vento, ele jogado a arena em direção ao vento, em direção às pirâmides. E disse: estou cambiando o universo deste deserto. Estou cambiando o deserto. Para mim, particularmente, graças. Para mim, particularmente, esta é uma das melhores definições de arquitetura que já ouído. Nosso ofício é dar identidade às civilizações ao local. Mirem como este deserto seria o mesmo se não foram as pirâmides, seria qualquer deserto. Se não fossem as pirâmides, com essas arestas regulares e retas, que uno vê à distância, em contraposição com as dunas curvas e suaves, dificilmente nós poderíamos identificar este deserto. Portanto, nosso ofício é essencialmente um ofício de construção de uma civilização. Damos identidade a um local. Por isto é tão complexo. Esta imagem de Borges me hace pensar que é um ofício. Ofício é uma palavra que existe. O ofício do arquiteto é um ofício coletivo. Nunca poderemos pensar distinto disto. Se o século XX foi um ciclo onde se caracterizou por o ofício, por o nosso trabalho, ser um trabalho individual, cerrados em nossos despachos, como semideuses, como Demiurgo, o grande deus da lenda, que todas as manhãs se despertava com formas e constituía um novo mundo todas as manhãs. Estou convencido que no século XXI o trabalho do arquiteto será coletivo, como aquela bela imagem dos chicos, dos ninhos de África, ou como esta bela imagem do trabalho de uma heroína para mim do século XX da arte, Pina Bausch, a grande cenógrafa alemã, em que todo o seu trabalho sempre foi coletivo, social e a respeito de algum sítio onde ela ia realizar o trabalho. E nem por isso deixou de ser uma das artistas mais importantes e contemporâneas de todo o século XX. Esta ideia do trabalho coletivo e social nos leva a pensar que estas contradições como esta que temos nesta imagem, entre uma favela de 80.000 pessoas e estes edifícios ao lado como este acá, este edifício, cada uma dessas varandas possui uma piscina aquecida. Cada um desses pisos valem aproximadamente 4 a 5 bilhões de dólares na cidade de São Paulo. E o muro que divide este edifício desde aqui é a favela.
donde a senhora que vive no 6º piso aqui, um dia me chamou e disse: mire, arquiteto, sabe o que mais envidio? É sábado por la tarde, a música e a dança que ocorre acá, e eu não posso bajar para ir lá. Mi ganas é ir allá. Nós trabalhamos nessa favela há 4 anos, hacemos o plano diretor, em conjunto com a comunidade. Um trabalho coletivo num local como este. Onde uno tem de pensar 5 vezes, 20 vezes, antes do que vai ser. Porque todo é decidido com a comunidade. Fizemos primeiro uma maqueta. Esta maqueta com todo o conjunto foi passar muito rápido. A partir disso, começamos a fazer croquis, que é o que mais nos gusta fazer. E começamos a entender que precisávamos trabalhar construindo em los vazios possíveis e não em los llenos. Bueno, não vou explicar todo o projeto. Mantivemos aquilo que é sagrado, pelo menos em meu país, assim como era sagrado no século XIII, as igrejas. Em meu país, sagrado num sítio como este é no campo de futebol. Este não cambiamos, e abaixo da arquibancada do campo de futebol, fizemos o mercado da comunidade. E começando com esta ideia de trabalhar os vazios, fomos abrindo espaços em pequenas praças. Trabalhamos com 3 conceitos: praças, pátios e chaminés. Chaminés, está correto? Sempre aproveitando todos os desníveis existentes para ser o máximo possível a própria, elementos muito simples como essa passarilha que há e coisas assim, nada mais que isto. Os chaminés pré-fabricados que sempre contêm algum elemento e são colgados às casas de uma maneira sempre sem destruir ou corromper aquilo que a família já está. Esta comunidade existe desde 1921, é anterior ao bairro existente. É uma comunidade muito mais sustentável do que o bairro existente, porque nadie nesta favela camina mais do que 20 minutos para chegar a seus trabalhos. Em uma cidade de 11 milhões, 12 milhões de habitantes, vocês imaginam o que isso significa. Eu, para chegar de minha casa a meu trabalho, demoro 1 hora e meia todas as manhãs. Porque são os motoristas, as babás, os cozinheiros daquela população em torno. No conceito de pátio, que abrimos assim, porque é todo muito junto, todo é assim. Abrimos espaços de 60 centímetros, mais 60, e hacemos a ventilação e a areação de 4 ou 5 casas. Criamos galpões comunitários e edifícios de vivenda onde era possível, com o mesmo material que eles utilizam em suas casas. Bueno, o que quero dizer com isto? Que esse trabalho coletivo e social nos hace repensar um pouco a maneira de enfrentamento das questões. E aí passamos para uma outra temática. Esta imagem deste varredor de rua, está certo? Le Corbusier ha tenido um grande assistente que trabalhou com ele muitos anos, do leste europeu, um jovem que foi bater em sua porta em la rua Sèvres, em Paris, onde Le Corbusier tinha no sul do espaço, e lhe pediu trabalho. Esse homem se chamava André Wojcicki. André Wojcicki foi presidente da Fundação Le Corbusier hasta morrer, e um pouco antes de morrer ha lançado um pequeno libreto que eu recomendo a todos, se chama Las Manos. Ele habla sobre as manos de Le Corbusier, e ele conta nesse livro que um dia eles iam trabalhar por domingo por la manhã, o normal de nós outros arquitetos, não? Domingo por la madrugada. Por isso que arquiteto cambia casa 20 vezes na vida. Os casamentos são difíceis, tudo é difícil, porque trabalhamos um pouco assim atrapalhados. E
Le Corbusier passou em sua casa de Voshensky para levá-lo hasta o despacho juntos, foram caminhando domingo por la manhã. E André diz que num determinado momento Le Corbusier parou na calle e disse a ele: mira André, mira aquele varredor de la calle, aquele que estava rindo. ¿Sabe qual é a diferença entre seu trabalho e o nosso? É só a qualidade. Se ele for um bom varredor de rua e nós outros um malo arquiteto, para a sociedade é mais importante ele do que nós outros. Portanto, o que nos dá a condição de sermos apenas um prestador de serviços na sociedade, nada mais que isto. Nada mais que isto. Vamos diminuir um pouco este mito do arquiteto como um ser sobrenatural que vive alieno e lejos da sociedade. Esta imagem de Le Corbusier para mim é maravilhosa. Essa definição do arquiteto mais importante, seguramente mais influente do século XX, que foi ele. Isto não é venido da boca de um arquiteto qualquer, de um arquiteto que ha mudado o câmbio da arquitetura no século XX todo, é influenciado todos, hasta hoje. E digo isto. Portanto, o que qualifica é o que importa, não é o que se hace, e sim a forma como se hace. Desta maneira, eu entro em um tema que normalmente nós outros arquitetos huimos, falar da forma. Afinal, o que é a forma? Tudo resulta numa forma. Somos por natureza educados para termos uma educação visual, capazes de mirarmos uma coisa e em seguida já gravarmos em nossa memória e utilizarmos ela sempre. Eu utilizo uma frase de Maria Hill, que é o grande escritor e poeta, eu utilizo a palavra forma e digo de um silêncio a outro silêncio. É um texto de Hill que diz que nós nascimos em la palavra e que vamos de um silêncio a outro para poder ter a vida. É uma forma poética de falar e creio que é muito bonita. E para isto, pido permissão a vós outros para passar uma outra breve película.
Bueno, poderíamos fazer muitos discursos sobre isto, desde a técnica, todo, pero vamos deixar para depois falarmos. Bueno, a ideia da forma, que sempre foi um mito de discussão, eu estou convencido que vou fazer mais uma provocação. Nossos projetos saem de nossas memórias. Um arquiteto sem antepassados não hace nada. Aliás, sem antepassados, nadie hace nada. Nem na biologia está provado que as células possuem memórias. Portanto, nossas memórias estão em nossa vida, em tudo o que hacemos. Esta ideia da memória, que está na ideia do silêncio, de uma paisagem, de uma coisa que parece que necessitamos desse silêncio para poder fazer nossa memória funcionar, está lejos do falso conceito que por vezes os professores, pelo menos em São Paulo, em Brasil, passam para os alunos, de que nada se cria, todo se copia. Isto é uma tonteria. Todo se cria, sim, pero não se cria do nada, se cria de nossas memórias, de las memórias de las civilizações. Quer ver como é interessante? Que sempre temos memória. O que é isto? Isso é uma vela que ilumina, que é ritual, pero isto também ilumina. Isto é uma lâmpada solar. É a mesma forma, de outra maneira. E o que é isto? Isto é uma biga. E isto, temos memórias. E a partir disto vamos construindo nossos projetos. Portanto, a vós outros estudantes, não basta se quedar louco, fumar uno, beber 2 whisky e crer que vas a ser arquitetura, vas a ser tonteria. Precisa estudar e muito, precisa se dedicar e muito, porque isto é uma tenda Yanomami no Amazonas. A escola que eu hago parte, estamos fazendo um trabalho com um grupo de índios allá em Amazonas. Mas mira que interessante esta forma. Isso é uma tenda maravilhosa de habitação coletiva. Para mim, isto é a high-tech de América. Vence em 60 metros de vano com esses palos tensionados a partir de um hilo que sale de lá. Eles solamente trabalham com os palos, a madeira, que sabem que vai renascer novamente. Nunca sacam uma madeira que não vai renascer mais. Eles sabem, mirando em la floresta, o que para nós outros é a mesma coisa. Eles sabem sacar uno específico, que é o que fazem isto. Depois um hilo que tensionam, fazem um grande oco no meio, vou mostrar depois uma imagem, e ali põe fogo e toda a comunidade vive dentro. No Museu da Escultura de Paulo Mendes da Rocha, o grande maestro da arquitetura brasileira em Brasil, tem 60 metros de vano, como esta daqui. Mas mira que interessante. Esta é a cúpula do Palácio do Planalto em Brasília. Mira. Hasta as pessoas em cima parecem as mesmas. E que resulta nisto. Aliás, isto se chama OCA. É um museu em São Paulo de Oscar Niemeyer da década de 50. Ou então, as pirâmides. Mas mira que interessante. Isto também é uma pirâmide. E isto também. Esse é o museu em Caracas. Ou seja, esta falsa discussão da forma. O arquiteto não é um mágico que acorda toda manhã com uma forma mágica dentro de seu bolsillo e diga: mira, tem uma forma que nunca ninguém ha hecho. Se ouvirem. Pode distorcer, pode fazer o que queira, pode dar uma de Zaha Hadid e uma de Fangeri, pode fazer isto, mas a forma é sempre a mesma, porque há uma diferença.
O que cambia são os desenhos, os dibujos, não as formas. A palavra desenho em latim significa, se escreve como designare. Designare quer dizer ter uma intenção, um propósito, um desejo. Quem dibuja tem uma intenção, um propósito, um desejo. Quando meus alunos me perguntam, professor, que arquitetura que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar. Que arquitetura que eu vou fazer quando me formar? Porque a profissão de arquiteto, o ofício de arquiteto é de uma aflição constante. Primeiro para saber se vai entrar na universidade. Aí ele entra na universidade. Para ver se vai se formar, se forma. Para ver se vai ter clientes, tem clientes. Para ver se o cliente vai acertar sua forma. Bueno, na quinta aflição se saca por la ventana e se mata, porque precisa bajar a aflição, a exasperação. Temos muito por fazer. Não vai faltar trabalho para nadie. Pero temos de entender isto. Esta palavra designare, que quer dizer propósito, intenção, eu sempre respondo a meus alunos assim: me diga, conte para mim qual vida tu queres ter. E eu vou te dizer qual a arquitetura que tu vas fazer. A arquitetura é um discurso sobre a existência humana. Se vosotros tenéis uma existência flaca, existe? Frágil, floca. Sua arquitetura será fraca e frágil. Porque o grande desafio não é a forma, o grande desafio é a página em branco, o papel em branco. O papel em branco é um tema. E aí, neste momento, somos solitários. Solidários por um lado e solitários por outro. Temos de rellenar com alguma forma, com alguma ideia. E isto depende do que tu tens dentro de tu cabeça. A mim pode me encantar a obra de Oscar Niemeyer, de Paulo Mendes, dos maestros da arquitetura brasileira. Pero eu não sou eles. Eu tenho de rellenar com aquilo que tenho dentro de mim. E se não tem nada dentro de vosotros, se só tem loucuras e informações, eu vou falar um pouco sobre isso já, aí se queda difícil. Esta tenda, mira que interessante com este oco. Mira, isto é também um estádio de futebol com oco central, que estamos fazendo recentemente. Bueno, eu vou para um tema que me hace muchas ganas de falar. Não sei se está claro o meu portunhol. Se consegue entender, por favor. Se não entendem, me digam. Bueno, a arquitetura, em minha opinião, é um saber de fronteiras. Está claro, fronteiras, não? Fronteiras. É como se fosse esta obra de um grande escultor chamado Cristo. Vosotros conheceis? Esse senhor ha hecho isso são panos como este aqui, de mais ou menos 6 metros de altura. Ele ha hecho quilômetros desta cortina, ha passado por vários países europeus e ha hecho uma fronteira. Eu coloco aqui como uma imagem fantástica, em minha opinião. Só de uma pessoa pensar isto, para mim é uma coisa assim maravilhosa. Esse saber de fronteira que creio que é a arquitetura é como se fosse um rio, como o rio Amazonas. Um rio que camina e vai margeando outros continentes, outros saberes. E nós outros vamos recolhendo esses saberes e vamos produzindo o nosso saber. Pero vou ver aqui. Pero há uma diferença entre instrução e educação, que nós outros confundimos demais no mundo contemporâneo. A instrução nos fornece dados sobre as coisas, informações, dados sobre as coisas. A educação deve nos incutir valores. É muito diferente. Uma escola tem de incutir valores a seus alunos, não somente dados. Porque há uma diferença fundamental para a construção da sociedade entre erudição
e cultura. Vosotros, na geração de hoje, que vivem, em minha opinião, vivemos um momento semelhante ao renascimento do século XIV, XV, XVI, em minha opinião. Eu tenho a fama de ser uma pessoa otimista. Dizem que os otimistas são pessoas mal informadas, talvez eu seja. Pero eu tenho uma certeza dentro de mim que estamos vivendo um novo renascimento contemporâneo, mais forte e poderoso do que o do século XIV e XV, apesar de todas as dificuldades. E isto se deve essencialmente a tudo aquilo que a tecnologia ha criado nesses últimos 20, 30 anos, no máximo. E isto ha dado uma geração, que são vosotros, que vivem o mundo da informação. Vosotros são todos eruditos, mas raramente são cultos, esta geração atual. Há uma diferença. Eu chego na classe e a primeira coisa que o aluno me diz é assim: professor, tu has visto a última obra de Jean Nouvel em la Áustria? Eu digo, não. Ele diz, é uma decepção. Como tu não has visto? Não, não vi. Mas se eu perguntar a esse aluno o que significa a Áustria para a arte contemporânea, o que significou para a música, a psiquiatria, a literatura no princípio do século XX, aposto que não há nenhuma relação. Cultura é estabelecer relações de coisas diversas que produzem uma civilização. Erudição é só um amontoado, um monte de informações. E vosotros tenéis informações demais, que é uma maravilha. Pero é malo se não conseguir estabelecer relações, porque nós outros arquitetos somos por essência humanistas, e o humanista é aquele que estabelece relações entre várias formas do conhecimento, a ponto de Umberto Eco, grande escritor italiano, semiólogo, uma maravilha de pessoa que pensa coisas maravilhosas, dizer isto a respeito de nosso ofício: obrigado a encontrar formas que respondam a novas exigências sobre as quais não tem nenhum poder, o arquiteto está condenado, por natureza de seu trabalho, a ser a única e última figura do humanismo da sociedade contemporânea. Portanto, se queremos realmente produzir um trabalho, como nos disseram hoje os dois arquitetos aqui logo de início, que falaram sobre a Bienal, e que eu disse a eles que nos aplainaram o caminho para meu discurso. Se quisermos isto, influenciar a sociedade, que é o que importa, temos de ter em mente isto: uma visão humanista sobre a sociedade e sobre nossa formação. E esta visão se hace estabelecendo relações, não só de arquitetura. Eu sempre aconselho a meus alunos a não lerem livros de arquitetura, o mínimo possível. Leiam Freud, saibam quem foi este senhor, oigam o que ele ha dito no século XX, ou esses dois senhores que criaram todo um pensamento crítico sobre a sociedade, Marx e Engels, ou este senhor que ha criado uma nova forma de ver a arte, ou este com a música. E mira, este não, pero este e esses quatro praticamente foram contemporâneos. A Sagração da Primavera de Stravinsky é a mesma fecha da lei da relatividade de Einstein, praticamente são irmãs do mesmo ano. O Marcel Proust, com sua literatura fantástica, da busca de um tempo que nunca vamos encontrar, de um tempo perdido, que talvez não haja parte de nossa vida. Há mais arquitetura num texto de Marcel Proust do que de muitos projetos de arquitetura, de muitos livros, de muitas hojas de arquitetura em todo o mundo. Basta mirar e ver. Há muito mais arquitetura num conto de Edgar Allan Poe, como La Casa de Usher, que eu aconselho a todos os alunos, porque é um conto pequenino, portanto todos podem ler rapidamente no banheiro, no banho. Há muita mais arquitetura naquela destruição daquela casa do que em muitos planos de arquitetura. Ou em La Paz de Gandhi,
uma nova forma de buscar uma sociedade mais justa e harmônica, sem racismo, capaz de construir um mundo distinto do que estamos vivendo. Essa é nossa função, não é outra. Ou a arquitetura possui a condição de produzir espaços que propiciam o convívio entre as pessoas, ou ela não serve para nada, a não ser para o ego do arquiteto. Se não propiciar o convívio, nossos espaços, seja o convívio familiar, seja o convívio social, seja o convívio coletivo, não serve para nada, a não ser para nos encontrarmos em nossas reuniões de arquitetos e nos dizermos assim, com um belo copo de vinho na mão, a mim me encanta o vinho, bebendo um vinho, e dizer, mira, tu viste a última ventana que eu hice? Que maravilha! Bueno, eu vou terminar. Esse senhor se chama Paul Valéry. Foi um matemático, um poeta, e um grande matemático, e um grande poeta, e um grande escritor. Eu empecei minha charla com vosotros falando sobre uma história de Borges. Como vosotros podem ver, me encanta a literatura, e vou terminar com um conto deste grande poeta. Paul Valéry tem um conto maravilhoso que ele diz assim: havia um senhor que era um exímio, um excelente construtor de navios, de embarcações. Ele sabia perfeitamente onde colocar a madeira, o entalhe, para fazer a madeira se quedar forte. Ele hacía perfeitamente onde passar o betume para que a água de subpressão não invadisse a embarcação. Ele tinha conhecimento preciso da geometria para poner o mastro no local certo. Ele dibujava os navios de uma maneira precisa. Esse senhor hacía navios maravilhosos. Era um profundo conhecedor de seu ofício. Pero, diz Valéry, qual era a real dimensão? Qual era seu propósito? Qual era seu desejo ao saber fazer tão bem uma coisa? Seu desejo não era a embarcação. Seu desejo era a viagem. Ele queria viajar. Ele queria ver o mar, sentir a brisa marina, ver as paisagens, ver o céu com as estrelas e a luna. Meus amigos, o que quero dizer a vosotros é isto: nunca hagamos uma obra pensando nela mesma. Vamos pensar o que ela vai propiciar, qual é a viagem que ela vai fazer. E assim, por certo, haremos coisas melhores. Graças. Bueno, agradeciendo al arquitecto Biondi, una vez más me siento respaldado. En el arquitecto confluyen todas las artes. El arquitecto es el ciudadano que conoce todo: poesía, música, literatura, todo, porque al final de cuentas es para toda la civilización, con todos sus oficios a los que tenemos que servir. ¿Alguien desea tener alguna pregunta para el arquitecto, por favor, para que la pueda responder? A ver, ahí atrás. Sí. Todos han escutado a pergunta, não? É uma boa pergunta. Como que a memória, a cultura interfere na memória e, consequentemente, em nosso ofício de arquitetos?
Eu creio que é todo, interfere totalmente. Interfere de maneira que quando tu vês uma forma, vou falar da arquitetura de meu país. Há dois momentos, o Brasil tem barroco muito forte, e há uma figura maravilhosa no barroco brasileiro que chamamos de Aleijadinho, porque ele era todo deforme, era um escultor, arquiteto, todo deforme. Ele ha hecho o principal barroco em Brasil. Se tu vês, a principal igreja dele se chama São Francisco, está em Ouro Preto, em Minas Gerais, em Brasil. Se tu vês essa igreja, hecha no barroco e no século XVIII, e tu vês uma igreja hecha por Oscar Niemeyer em 1940, em mesmo Minas Gerais, é impossível tu não pensar que Oscar Niemeyer conhecia profundamente a igreja de Aleijadinho. E por casualidade da vida, a igreja de Oscar Niemeyer se chama São Francisco. É uma igreja que tem uma forma. É a primeira vez que um arquiteto utiliza uma forma de hormigão de uma maneira tão livre, e isto que ha dado a Oscar esta dimensão tão forte. Ou seja, não é o mesmo, não é a mesma questão. Não é que um foi lá e copiou o outro. É que Oscar tinha a cultura daquele barroco. Ha utilizado a tecnologia da modernidade, que é o hormigão, para ser aquilo de outra maneira. A vela que eu mostrei e a lâmpada, que é a mesma forma da vela solar, é a utilização da cultura contemporânea com um dibujo novo, apesar da mesma forma. Por isso que quando a arquitetura se transforma em modismo, em moda elegante, Sartre, o grande filósofo, dizia: a elegância exagerada é tudo aquilo que destrui a essência. Então, a arquitetura não é moda, muito menos elegante. A arquitetura é um ser humano que tem um comprometimento social infinito. Tu já imaginaste, vosotros, que quando nós vamos a uma... Eu sou filho de italiano, não consigo. Quando nós vamos a uma pizarra ou a uma hoja em branco, e tu, como é o nome? Miguel. Quando Miguel dibuja uma linha, tu já avaliaste, de acordo com a escala que tu estás dibujando? Eu sempre penso isto. Quanto peso tem aquela linha para nós outros? Aquela linha pode ter 2 toneladas, pode ter 10 metros de altura e pode custar $1 milhão. Então, um dibujo de um arquiteto é um comprometimento social, tem um custo. Para nós outros estamos nesse belo salão hoje, o povo pagou esta luz para poder acender ali. Não é só um gesto de alegria do arquiteto, que é deslumbrado e hace, é um comprometimento social. E a arquitetura, nesse sentido, difere das outras artes, porque, digamos, vou contar uma história engraçada. Imagina-te que eu decida escrever um livro, ou a ser um pintor. Vamos, um pintor. Compro uma tela com dinheiro, hago um cavalete, assim que se diz, não? Cavalete. Compro umas tintas e pinto 10 quadros. E tenho um amigo, por coincidência, que tem uma galeria. E eu digo: mira, Manuel, vamos fazer uma exposição minha, estou pintando tão bem. Aí os amigos dizem: Ciro agora está pintando, vamos olhar. E aí todos vão. Na galeria, na inauguração, eu compro 5 champanhes, dou um brinde, e todos veem os quadros. Os amigos mais ou menos sinceros dizem: está muito bueno. Os amigos sinceros dizem: Ciro, deixe de pintar, vai fazer outra coisa. E assim vai. Aí minha abuela, ou minha novia, ou minha amiga, que sei eu, uma pessoa que estou apaixonado, vai lá por alegria e compra um quadro meu. Os amigos, a abuela, o tio. E acabado a exposição, vamos todos para casa.
Com a arquitetura isso é impossível. Tu vais fazer um edifício, pensa 1000 vezes. Vai se quedar na praça de tua cidade no mínimo 50 anos. Tem um custo infinito. Todos vão passar e mirar e dizer: quem ha hecho aquilo? Ah, foi Miguel. Oh, ele foi meu aluno. Mira o que está sendo. Há um comprometimento em tudo isto, de construção real. Por isso que fazer arquitetura boa é muito difícil. Não é fácil. Quem ha entrado na escola de arquitetura pensando que é mais fácil do que a engenharia, está enganado. A arquitetura contém a engenharia e não o inverso. Nós temos de fazer relação com todos os campos da engenharia para poder fazer uma boa arquitetura. Não somos inimigos dos engenheiros, por lo contrário. Uma boa obra de arquitetura esta, coletivamente, com muitos profissionais juntos, principalmente os engenheiros. Se não sale mal. Não sei se me adelantei demais, mas é isto. Además, a ver, Leopoldo Villacorta, decano del Colegio de Pilar. Buenas noches. Muchas gracias, arquitecto. Nos ha refrescado varias cosas, interesantísima, y su conferencia creo que nos está ilustrando, pero sobre todo educando, a pesar de este cortísimo tiempo que usted ha dedicado a su conferencia. Como me gustaría escucharlo toda la noche, sinceramente. Umberto Eco, que usted lo ha mencionado, este genial filósofo del presente siglo, creo que nos enseña, como usted de alguna forma lo ha dicho, más que cualquier otro libro de arquitectura. Hoy mismo estoy leyendo La historia de la belleza, de Eco. Se los recomiendo a todos. La historia de la belleza. Es un libro magnífico que, de todos los libros, quizás pocos que he leído en mi vida, es el que más me está enseñando arquitectura. Él se remonta en la memoria a los griegos, a la cultura griega antigua, que es la fuente de nuestros arquitectos del movimiento moderno. Le Corbusier era un erudito, un conocedor de la arquitectura griega. Cómo relacionan el espacio con la aritmética, con la geometría, la música con la arquitectura. Es más, el antecedente de la arquitectura es la música, en la proporción. Y este Eco nos hace todo un recuento de la belleza de todos los tiempos. Y pues si nosotros analizamos cada concepto de belleza de todas las culturas, o de casi todas, él llega a simplificar o a reducir o a conceptualizar la belleza, o uno de los aspectos de la belleza, la proporción. Claro, porque cuando entramos a discutir sobre la belleza y decimos esto a mí me parece muy lindo y al otro le dice que no le parece lindo, pero Eco, repito, establece un concepto básico, según él, que es la proporción, que siempre existió y existe. Y para llegar a eso, como usted también lo dice, por supuesto que hay que haber estudiado muchísimo, haber visto muchísimo, haber analizado bastante. Por eso es que la verdad que lo felicito, porque es muy pocas las oportunidades que tenemos de escuchar estos conceptos que nos hace otra vez
descubrir o redescubrir el rol fundamental que tiene el arquitecto en cualquier lugar que estemos. Más allá de vanagloriarnos a veces de alguna obra o algo que hayamos hecho, el rol fundamental, y coincido con usted plenamente, por supuesto, ese sentido del humanismo. Sin embargo, hay un concepto que usted, o un enunciado que usted ha dicho, que para usted el problema actual no es económico, sino es de identidad. Me gustaría, por favor, si pudiera extender un poco más esto que me interesa a mí particularmente, y con la disculpa del caso para la audiencia, este concepto. Bueno, gracias por tu intervención. Me siento muy y agradezco novamente la invitación. Bueno, vou volver a los gregos. Platão dizia assim: o que cambia o mundo são as ideias. Es ela que nos aproximam de los deuses. Aristóteles pensava que se nós pudiéramos, de alguma maneira, inferir pensamentos lógicos que tiveram uma dimensão retórica e uma dimensão poética, são seus 3 livros, a retórica, a poética e a lógica. Eu creio que são os instrumentos que construem todo o pensamento. A arquitetura é hecha desses 3 elementos também: retórica, lógica e poética, em minha opinião. A lógica é tudo aquilo que temos de saber. Qual é a diferença, como funciona um hormigão de uma madeira. A lógica que funciona o hormigão é distinta da lógica que funciona a madeira. A lógica que funciona o acero é distinta da lógica que funciona o plástico, e assim vai. Então, há uma dose imensa de lógica na arquitetura. Aliás, como um parêntese, eu digo sempre aos alunos: empiece por la lógica, deixe la poética para depois, ela vendrá. E a retórica, dizia Aristóteles, é a arte da persuasão. É como eu convenço a alguém que aquilo está certo. É nesse sentido que eu hablo da identidade e da economia. O problema para mim da construção de uma identidade é que não sou filósofo, muito menos, passo todos os dias em minha prancheta, pero eu estou pensando muito essas inquietações que eu dizia, é que não faz música, pero essas piores, que ouvimos no rádio todos os dias, e tu pones uma sonata de Bach, e eles dizem que gostam também, pero eu quero dizer uma coisa, isto eu vou fincar meu pé, não são a mesma coisa. Um solo de Miles Davis não é igual a um solo qualquer aí que ouvimos todo dia aí na rádio. Um livro de Marcel Proust não é igual a um livro de um escritor brasileiro que faz sucesso no mundo inteiro chamado Paulo Coelho. Não é. É muito diferente. O que nos falta, em minha forma de ver, é novamente retomarmos algumas ideias que nos dão identidade, para poder utilizar este dinheiro que há de outra maneira. Ou seja, temos de mudar o paradigma da sociedade. Quando alguém nos pergunta se ali na escola que falávamos antes que hicimos, por que fizeram na escola? Eu sempre digo, é para cambiar a sociedade. Não estamos na escola para ensinar arquitetura. Não precisa ir na escola para ensinar arquitetura. Olha, mira, compre uns almanaques desses que vendem. Como se faz casa, como se faz casa de campo, como que se faz casa de montanha. Há um monte em todo o mundo. E copiem. Vamos ser de burros. Não precisa ir à escola. Hoje em dia, então, com a internet, se copia tudo. Então, estamos na escola para quê? Para que temos uma escola de arquitetura? É para ensinar a ser viga e pilares? Não. Creio que não. É para, de alguma maneira, criarmos
um sentimento, por isso que eu disse no princípio de minha charla, estou fazendo uma convocação mesmo, para pensarmos isto. Se queremos cambiar a América em nosso ofício, que é o que sabemos fazer de alguma maneira, precisamos cambiar nossas escolas. Mira, chicos, professor medíocre não vale. Tem de pôr para fora da sala aquele professor que não sabe ensinar, porque está mexendo com a vida de vosotros. Atenção, porque a Bauhaus, que é considerada a maior escola de arquitetura do século XX, não foi a Bauhaus só porque estava na Alemanha, naquele momento histórico do século XX, que tudo estava cambiando. Foi a Bauhaus porque nos corredores da Bauhaus passeavam Paul Klee, Kandinsky, Walter Gropius, Mies van der Rohe. Aí foi a Bauhaus. O que hace a escola são os professores e os alunos, porque não há maestro que salve um aluno que não quer nada. A escola não é hecha para gênios. Le Corbusier nunca foi a uma escola. Oscar Niemeyer me dijo pessoalmente que ele passava o dia jogando bilhar na esquina e bebendo cerveja. Mal ia à escola. Mira o que ha hecho. Portanto, a escola é hecha para uma média. E que esta média seja cada vez mais alta. Se desta média vai sair um gênio, ótimo. Aplausos para todos. Pero não é a função da escola a ser gênios. E não é a função da escola salvar a quem não queira nada. Quem não quer nada, não quer. É uma opção. Portanto, sem me sair fora demais, eu quero dizer assim, o mundo contemporâneo precisa estar, em minha opinião, cambiando seus paradigmas para a construção de uma nova identidade. Em minha época de estudante, eu sabia bem o que era uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, para falar claramente. Hoje não sabemos mais nada. É tudo igual. Nossos políticos, então, pelo menos em um país, cambiam de partido como cambiamos a camisa. É nesse sentido que eu digo. Vamos cambiar nossa identidade perante o mundo. O mundo não sabe para que servimos nós outros, os arquitetos. O mundo não sabe. Crê que somos artigos de luxo para ser casas para madames. Só isto.